de Deus, eu convidei vocês para ler 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, e a palavra diz o quê? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quando nós passarmos para a apostila, nós vamos entender que a palavra diz que quando servimos de verdade, existe a chamada recompensa divina. Como eu disse aqui, essa apostila é uma apostila bem pequena, bem simples, bem resumida. Se nós praticássemos na íntegra aquilo que está aqui, nós seríamos um vaso poderoso, vaso de excelência nas mãos do Senhor. Recompensa, ato ou efeito de recompensar, ou prêmio, ou galardão. Todo atleta corre em busca de um prêmio. Todo trabalhador busca sua recompensa, ou a chamada aposentadoria, que é algo que fez por merecer e trabalhou com a certeza que teria essa garantia quando findasse o seu labor ou se cansasse ou atingisse uma idade que teria que ter um descanso, ou essa vamos chamar recompensa por ter trabalhado muito durante a vida, né? A Bíblia diz no Salmo 58, na verdade, a recompensa para o justo. Vamos ver o que diz mais aqui. Quem é justo? Deus o recompensa fisicamente, espiritualmente, sentimentalmente e financeiramente. Pois aquele que investe em Deus, investe em si mesmo ou em si próprio. Quem é justo receberá as bênçãos ou bênçãos sem medidas. Então, na qualidade de justo ou de quem pratica a fidelidade, orientação da palavra de Deus, seja fiel a Deus e a sua comunidade cristã, não é? Nós hoje podemos cooperar com o bom andamento da nossa congregação, com o bom funcionamento, tendo consciência da nossa fé em Jesus Cristo. Olha, os requisitos necessários, que é necessário eu praticar para que as coisas funcionem e fluam bem. Primeiro, vigiando, orando, fazendo o seu culto doméstico junto à sua família, e mais do que isso, lendo a Bíblia com carinho, reverência e meditação, para que haja o bom funcionamento e possamos praticar, estarmos na condição de justo, praticando a justiça e sendo fiel a Deus e a nossa comunidade cristã. Olha só, o que pode interferir e atrapalhar a nossa caminhada com Deus, nossa vida ministerial? Olha só as influências ou os venenos aplicado ou que nos é oferecido diante de muitas situações hoje. O que pode ocorrer? Olha, nós não podemos aceitar nunca ou admitir pessoas que venham em sua casa com atos como falar, fomentar contra o seu ministério, contra o seu pastor, contra os seus líderes ou membros. Então, quer dizer, não aceite nunca. Olha, uma das coisas que eu ministrei aqui, e a palavra é clara com a relação a isso. Nunca aceite acusação contra um líder
sem 2 ou 3 testemunhas. Nunca aceite algo que alguém falou de alguém se você não tem certeza da veracidade dos fatos. Você pode estar se condenando ou condenando uma alma ao inferno sem você saber realmente se procede. Então, a palavra fala, o Salmo 1, isso é legal demais, nós aprendemos isso no Salmo 1. Né? O Salmo 1, o versículo 1 já é o suficiente. Mas o Salmo, olha só, bem-aventurado o varão, a varoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Quem tem prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. E quem faz isso é como a árvore plantada, junto a ribeiros de água, aquela que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas nunca caem. E tudo que faz prospera, tudo que faz dá certo, tudo que põe a mão é abençoado. Na condição de líder, servo fiel, de mordomo, nós precisamos trazer isso para a nossa vida, que isso tem que fazer parte da nossa vida. Sermos bem-aventurados ou felizes, porque não caminhamos segundo o conselho dos ímpios, e nem nos detemos no caminho dos pecadores, e nem nos assentamos na roda dos escarnecedores, na roda daqueles que falam mal, que caluniam e que difamam, né? Não discuta nunca, não aceite em sua casa membros de nenhuma seita ou seita pseudo-cristã, não discuta ou envolva, não faça compromissos, não aceite seus estudos, revistas, folhetos, evite todo e qualquer envolvimento físico, espiritual ou financeiro. Cuidado. Nós podemos relacionar com todas as pessoas. Não quer dizer que, vem ali, vou fechar a porta, vou bater a porta na cara, vou maltratar, vou ser mal educado, etc. Não é isso. É cuidado com o nível de influência que isso pode trazer sobre a minha, a sua vida. Tem respaldo bíblico, tem base bíblica, é de Deus. Se não tem base bíblica, Deus não está nesse negócio. Não faça o trabalho de nenhum líder ou pastor sem a devida autorização verbal e escrita. Vocês se lembram dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, que foram oferecer incenso sem que ninguém tenha mandado? Ofereceram fogo estranho no altar. E fogo desceu do céu e matou os dois. Os filhos de Arão eram os filhos do sacerdote, que tinha autoridade e autorização para exercer, oferecer incenso ao Senhor. Mas os filhos pensaram, não, nós não precisamos de autorização de ninguém. Nós não precisamos de aval de ninguém. Nós também, já que meu pai pode, tem outros sacerdotes aí, e alguns que foram autorizados, nós podemos. Vamos sem autorização. O fogo os matou. O fogo estranho os matou. É lindo exercer um ministério. É lindo servir a Deus. É maravilhoso. Mas nós temos que ter cuidado com o fogo estranho. De fazermos o que não nos foi mandado. Ou não nos foi autorizado. Nem por Deus e nem pela autoridade que nos cobre. Ou pelo nosso líder ou nossa liderança. Isso é chamado de fogo estranho. Nadab e Abiú morreram porque foram levar fogo estranho. Números 26, versículo número 61. Evite viajar, olha só, isso chama-se cobertura espiritual. Viajar ou distanciar da comunidade ou da igreja, sem comunicar, receber oração e a bênção do pastor e da igreja. Nós temos o costume de fazer isso. Vai viajar, vai se ausentar por algum motivo. Vamos lá receber a oração. Vamos comunicar, olha, estamos fazendo a viagem. A gente chama muitos casais, família que vão sair de férias, família.
olha, vamos orar por eles, porque eles vão se ausentar, vão fazer uma viagem, vamos pedir a Deus para que tudo transcorra dentro da mais perfeita hora, que eles sejam abençoados e desfrutem do descanso merecido que lhes foi dado por Deus. Nós fazemos isso. Analise, pense, medite antes de falar, envolver, comprar, vender, viajar, mudar. Ore antes, busque a direção do Senhor e 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Todo tempo nós temos que estarmos, né, no propósito da oração. Cuidado com determinadas músicas, cantores, literaturas, títulos e autores desconhecidos. Se tiver dúvida, consulte o seu líder, o seu pastor, o seu mentor. Vou contar um exemplo para vocês. Eu tenho um livro aqui em casa, eu tenho ele aqui. Eu ainda não li, e já tem mais de 10 anos que eu tenho. Esse livro se chama Guias, Caboclos e Orixás. Eu ainda não li esse livro. Já li outros, inúmeros, até livros, digamos assim, mais confrontantes do que este. Eu ainda não li. Deus não permitiu ainda eu ler, e tudo que eu tento fazer para ler, às vezes ocorre a situação e eu não leio. Toda pessoa fraca de espírito que leu esse livro ficaram perturbados. E como que eu vou pagar para ver? Se eu pegar um livro desse e ler, sem estar preparado, sem ter o devido preparo, para entrar nessa dimensão, nessa batalha, para comprar briga com as entidades e sair sem um arranhão dela, ou sair vivo dessa batalha. Então, olha só, é muito cuidado. Assuntos importantes, decisões, mas mais profundas, peça ajuda de oração ao ministério ou ao seu líder, ao seu mentor. Em caso de pecado, desentendimento com esposo, esposas, e antes, consulte primeiro, converse primeiro com o seu líder, com o seu mentor, com o seu pastor, antes de procurar a ajuda de outras pessoas, ou sair por aí falando, às vezes, algo que você vai se arrepender. Então, se você tiver o desejo de desabafar, senta com seu líder, com seu mentor, com seu pastor, conta para ele ou para ela o que você está passando, o que você está vivendo. Antes de contar a sua vida para alguém que pode levar o seu problema, espalhar seu problema na comunidade, e talvez nem é tão grave, mas se torna, porque alguém que não deseja o seu bem, vai fazer isso com a intenção mesmo, usado pelo inimigo para te prejudicar. Então, é necessário termos cuidado com isso. E ter postura. Sim, sim, não, não. Mantendo-se em posição de equilíbrio, evitar ser áspero, evitar ser grosso ou ser mal educado. Né? Quarto, né? Vamos dizer assim, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se infama, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Estou voltando. Vamos lá. O negócio aí deu
Deu um bizil aí. Estão me ouvindo bem, então, né? Amém. Estão me ouvindo? Amém. Então, vamos lá. O amor é a chave que abre todas as portas. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e domínio próprio. Então, esses frutos, sendo praticados por nós, estamos fazendo o que é certo. Gálatas 5, 22. Diz mais aqui, se você ouviu e não entendeu a palavra do estudo, mensagem, ou não entendeu, não divulgue, vá antes ao responsável pela palavra e pergunte educadamente. Faça seu trabalho sem competir ou se mostrar, antes seja humilde. Filipenses, capítulo 2, versículos 1 ao 11. A palavra diz assim, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para o que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, nosso Pai. Vamos continuar. E aprendei de mim, ele disse, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas, a recompensa, o galardão. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 29 e 30. Antes de visitar ou assistir cultos musicais e outros, em outras denominações, estádios, acampamentos, etc., vá antes ao pastor e comunique. Não leve ou traga uso e costumes, mas respeite o lugar alheio. Se tiver dúvidas, não vá. É melhor prevenir do que remediar. Ao receber a oportunidade para pregar, dar estudos, cantar, dançar, dar testemunho na igreja local ou em outra, a convite, se possível, fale ao seu pastor. Isto é obediência ou receber cobertura espiritual. Tenha reverência, respeitando o convite, ore, prepare-se, vigie, analise o convite. Se o fizer, faça-o com amor, simplicidade e moderação. No período do culto, tenha reverência. Favor, não. Isso aqui é uma coisa, né, que está difícil hoje, porque as coisas mudaram. Favor, não trazer o celular. Muitos são médicos, muitos precisam, às vezes estão de plantão. Mantenha no silêncio, ou melhor, mantenha no silencioso. Não faça uso dentro da igreja. Isso é verdade, né? Isso é um ensinamento para nós. Não leia literaturas, não converse, não atravesse na frente ou em frente ao altar. Sente-se nos bancos da frente de preferência, evitando constrangimento aos visitantes.
Respeite e contribua com o horário para que o culto comece e termine no tempo determinado. Coopere no tempo de louvor, avisos e mensagens. Contribua com a limpeza do templo, chão, paredes, utensílios, né? Não coloque os pés nos bancos e nos lugares onde estiver, evite entrar no templo com os pés sujos e sem instrução, tá? Evite que os utensílios sejam danificados, arranhados, quebrados e etc. Para isto, não deixe seu filho pisar. Não dê lápis, canetas ou chaves a eles no templo. Indiferente do nível do problema, você não deve abandonar os cultos ou ocultar do pastor, mas evite comentários com terceiros. Mantenha os seus documentos em dia. Fotos, RG, CPF, título eleitoral, imposto de renda, SPC, cartório, né? Serasa, Estado Civil regularizado, certidão de nascimento, de casamento recente ou conservado. Se necessário, peça ajuda ou orientação ao Ministério. Sejamos humildes e educados, equilibrados, sensatos em oração, vigilantes, atenciosos, prontos, limpos, em dia com seus compromissos de respeito, submissos a Deus e a sua palavra, às autoridades eclesiásticas, civis e militares, vivendo uma vida santa. Você só tem a ganhar em sua vida diária. Ajude e contribua para o bom andamento da comunidade. Faça a sua parte e muitos problemas serão evitados. Antes de falar a outros, converse com o seu pastor. Cuidado. Tenha o cuidado, atenção e carinho, amor para com a palavra de Deus, pois é a única e infalível em suas colocações, visões, sonhos proféticos, revelações e profecias. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Portanto, é o nosso dever conhecê-la de forma certa, pura, verdadeira, dentro dos conceitos da hermenêutica, ou seja, dentro das suas regras santas. E, para fecharmos, é nosso direito e dever ouvir tudo e reter o que é bom. Ser educado, a palavra diz assim, no que diz respeito a servir a Deus, sejam mensagens, estudos bíblicos, ministrações de células, um sonho, revelação e profecia. Analise, pesquise, ore e peça a Deus discernimento. Toda a escritura, né? 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 15, 16. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. 1 Samuel 15, 22. Então, Deus fala, é melhor obedecer do que praticar sacrifício para agradar e servir a Deus. E assim, a obediência é a rota de Deus, e nela não há arranhões e nem colisões. Então, para nós encerrarmos esta matéria, eu quero fechar aqui dizendo, recebereis do Senhor a herança, Colossenses 3, 24. Quem recompensa é o Senhor, e onde podemos esperar todas as coisas
prometidas em sua palavra. A palavra já está determinada a nos orientar, capacitar, corrigir, exortar e consolar. O diácono, ou líder, o homem de Deus, a mulher que serve a Deus, receberá de Deus a recompensa pela sua dedicação, serviço e trabalho. O diaconato é amor, carinho, dedicação, tudo isso em prol das coisas santas. Se devemos esperar, esperaremos em Deus. Está escrito: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte, no fim dos dias. Daniel 12:13. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58. Como coordenador estadual no do Corpo Diaconal do Estado de Minas Gerais, desejo que o vosso serviço seja para agradar ao Rei dos Reis, que a sua disponibilidade continue honrando o Senhor, que a sua dedicação em sua igreja seja para honrar seu pastor, seu mestre, seu líder, seu mentor e quem te dá cobertura espiritual. Que seu chamado seja desempenhado com o maior zelo possível. Que a hora que você se levantar diante de Deus seja recompensado como Ele deseja te recompensar. Que a sua vida e a sua família tenha comunhão, respeito, sucesso e vida com Deus. E aqui, 1 Pedro 2,17. Nós encerramos essa matéria com esse versículo. Tratai todos com honra. Amai os irmãos. Temei a Deus e honrai ao Rei. Amém, querido?